Glória a Deus. Bênção. Boa noite, queridos. Que bênção estarmos juntos aqui. E já estou sendo edificado pelo que o Senhor está falando conosco, desde a oração, as adorações, as palavras, que os irmãos têm compartilhado. Estou vendo uma convergência do Espírito Santo muito grande nessa noite, em nos reunir aqui para nos edificar, E é com alegria no Senhor e também com temor e tremor da sua presença que eu quero dividir a palavra de Deus com meus queridos irmãos nessa noite, Estou muito alegre aí pela presença de todos, pela presença também de dois contatos aí, que eu fiz essa semana, que sejam abençoados, sejam bem-vindos aí à nossa reunião também, Rubens, a Rafaela, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês também, em nome de Jesus. E a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é uma palavra que o Senhor ardeu no meu coração na semana passada, e eu até fiz um videozinho bem curto e postei lá no canal. E no decorrer dessa semana o Senhor foi amplificando essa palavra dentro do meu coração e formatando isso para que eu possa dividir com os irmãos. E eu queria compartilhar sobre um versículo da palavra de Deus, e a partir desse versículo a gente vai refletir um pouquinho sobre a realidade da batalha espiritual, Esse versículo é Apocalipse capítulo 12, versículo 11, que diz assim: E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amém? Esse texto muito forte, muito tremendo, ali do livro de Apocalipse. E falando para você rapidamente o contexto desse texto, Aqui é uma cena onde Jesus, glorificado, ele está revelando o final dos tempos para o apóstolo João, É o livro do Apocalipse. E quando você percorre o livro, você vai ver que existem cenas que acontecem no céu e cenas que acontecem na terra. E sempre existe essa alternância entre acontecimentos no espiritual e acontecimentos na terra, durante todo o livro. E isso mostra a realidade de que tudo que acontece na terra é porque antes já aconteceu no céu, Isso é uma verdade que é eterna, Então a realidade da batalha espiritual nos céus, nos ares, ela vai se refletir sim na terra, ela vai se refletir sim na história, nos acontecimentos da história. E quando eu falo história, eu falo desde a história pessoal de cada um de nós até a história de nações inteiras, Tudo que acontece na terra é reflexo do que já aconteceu nos céus, no reino espiritual. E Apocalipse ele deixa muito claro essa realidade, Acontece lá e reflete aqui. E esse capítulo 12, ele deixa muito claro isso, porque esse texto que eu li, ele é o finalzinho da batalha. Ele mostra ali quando Miguel e os seus anjos estão guerreando contra o dragão e seus anjos. E aí quando você vai ver todo o capítulo 12, você vai ver que Miguel se refere ao príncipe dos exércitos de Deus, que biblicamente é o anjo que defende a nação de Israel, E os anjos de Deus estão do seu lado. E o dragão, a Bíblia diz aqui nesse próprio capítulo 12, é a serpente, Satanás, o acusador dos nossos irmãos, aquele que engana a humanidade desde o princípio. Então aqui está bem claro a guerra espiritual. Quem contra quem? O exército de Deus, Miguel e seus anjos, contra o dragão e seus anjos. E a gente vê o fim da história. O fim da história é que Miguel e seus anjos venceram o dragão e os demônios por 3 motivos: pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho e porque não amaram suas vidas até a morte. E nós vamos entender como é que isso se reflete na nossa vida aqui e agora.
Porque, como eu falei, essa é uma verdade paralela. A batalha espiritual, ela já aconteceu nos céus. O desfecho, a gente já sabe qual vai ser. O desfecho é que o exército de Deus vai vencer, né? Vai vencer o inimigo e seus demônios. Isso na dimensão eterna. Só que na dimensão agora histórica, natural, humana, os efeitos dessa vitória precisam ser efetivados por meio da igreja, né? Por meio de nós. Essa batalha que já está vencida na eternidade, a gente precisa trazer essa realidade para agora, para o aqui e agora, para as nossas batalhas, para as nossas vidas. E aí, eu repito, como pessoa, como família, como casal, como pai, como filho, como igreja, como cidade, né? Em todas as instâncias que a gente vive, a gente precisa efetivar essa vitória que já foi conquistada no reino espiritual, né? E aqui a Bíblia nos mostra como fazer isso. Então, voltando ainda para o livro, antes de entrar na aplicação aqui, o foco dessa batalha. Qual o foco dessa batalha? Tirando diretamente do livro de Apocalipse. Aqui deixa claro que o objetivo de Satanás e dos demônios é pelejar contra a mulher e o filho que nasce daquela mulher. Você sabe que Apocalipse é uma linguagem simbólica. Então, quando fala da mulher e do filho, né, está falando simbolicamente da nação judaica e do filho, que é Jesus. Porque o caráter do filho está aqui descrito. É o filho que está destinado a reger as nações com vara de ferro, a governar sobre todas as nações. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que aparece novamente lá em Apocalipse 19. Aqui ele é ainda criança, filho dessa mulher, dessa nação. Então, o ódio de Satanás é contra a nação judaica e seu filho, Jesus. Mas também o diabo e seus demônios, no versículo 17, a Bíblia diz, Apocalipse 12, 17, diz que eles pelejam contra os restantes da sua descendência, aqueles que guardam o testemunho de Deus e os mandamentos de Jesus. Ou seja, essa batalha é contra todo aquele que se chama pelo nome de Jesus, sejam judeus ou não judeus. Então essa batalha é contra nós também, né? E é como eu falei, essa batalha já foi vencida na eternidade, mas ela precisa ser agora efetivada, vencida na história, no aqui e agora, na nossa trajetória de vida, né? Então não se engane, a batalha espiritual, ela é contra Jesus, é contra o reino, é contra a nação de Israel, histórica sim, e é contra todo aquele que se chama pelo nome de Jesus. O objetivo de Satanás é literalmente acabar com a nossa raça, né? Sendo bem franco e bem honesto com vocês. E antes de eu entrar nesse segredo de vitória, eu quero compartilhar um pouco quais são as armas que o inimigo usa nessa batalha. A gente também pode aprender lendo esse capítulo 12 de Apocalipse. Na descrição que Jesus revela, né, para João, a gente vai ver algumas características do inimigo que isso se traduz como armas contra a nossa vida, né? Isso aparece para nós como armas contra a nossa vida. E a gente vai ver isso acontecer. Se você for pegar lá Apocalipse 12, 9, você vai ver uma primeira arma que o inimigo usa. Apocalipse 12, 9, a Bíblia o chama de Satanás, o sedutor de todo o mundo, né? Satanás é o sedutor de todo o mundo. Então, a primeira arma que o diabo usa contra todo mundo, contra todos nós, é a sedução, né? A sedução. E aí, meu querido, o arsenal é grande. Todo tipo de armas de sedução o diabo usa contra os filhos de Deus. Ele teve a cara de pau de usar contra o próprio Jesus Cristo, né? Quanto mais a nós. Então não estranhe, porque ele vai usar, né? Ele vai usar descaradamente.
E as armas são inúmeras. Para qualquer preferência que houver de sedução, ele vai ter uma oferta. Ele vai ter uma sacada para tentar te atender na medida da tua necessidade real ou imaginária, né, que você esteja passando. Então, tudo que você quiser ou imaginar. Pense no gênio da lâmpada. Aqui a figura cai bem. O que você desejar é só esfregar a lâmpada, ou o celular, ou a internet, ou o contatinho, que isso vai acontecer. Então, o diabo ele usa da sedução, né? E se você ainda não sabe como fazer, ele cria. Ele cria uma festa nova, ele cria um ritmo novo, ele cria uma dança nova, ele cria um instrumento novo, ele cria um meio de seduzir novo, né? Porque ele é o sedutor de todo mundo. E veja bem, sedução fala de sensualidade, fala de sentidos. Aquilo que você toca, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você se apropria pelos instrumentos do seu corpo físico, né? Sensualidade fala disso. Aquilo que toca na sua alma e no seu espírito por meio do seu corpo. Então, Satanás é mestre nisso, em colocar armas e mecanismos de sedução de todo mundo, pelos sentidos, né? Ele pega algo, por exemplo, como prostituição, como troca de casais, como um monte de coisa, coloca numa roupagem bonita, com câmeras da Rede Globo, e chama de verdades secretas. E coloca para todo mundo ver, e glorificar aquilo, achar que aquilo é lindo, maravilhoso. Engolindo lixo, embalado em papel bonito, de celofane. E aquilo vai criando uma cultura maligna, que corrói a alma de quem consome, né? Isso é só para dar um exemplo, porque tem muita coisa. Ele pega, lamentavelmente, né, a intérprete acabou de falecer, mas ele pega músicas de traição, de adultério, de etc., coloca numa voz linda que aquela mulher tinha, a Marília Mendonça, embala para todo mundo e vende a rodo, criando uma cultura maligna de destruição de fundamentos espirituais, morais e éticos de toda uma sociedade. Infelizmente, as pessoas hoje estão amortecidas, consumindo tudo que é sedutor do lado de lá, né? Estou falando aqui algumas coisas muito pontuais, mas os exemplos podem ser vários. E não tenha dúvida, ele vai insistir. Ele vai no teu dia que você não está muito bem. Na hora que você sofreu uma injustiça, que você está com a alma ferida, ele vai chegar lá e querer te capturar com a sedução que ele oferece. E aí é onde ele te domina, quando você morde a isca. Então, o sedutor de todo mundo, primeiro ele seduz. E sempre quando ele seduz, ele carimba na nossa vida, ele carimba na vida de quem consome os seus produtos, uma mancha na nossa identidade. A sedução, o pecado, ele mancha a nossa identidade. Ele denigre, ele distorce, ele oprime a nossa identidade. E você fica manchado e confuso com aquela sedução. Essa é a primeira arma. A segunda arma está lá no versículo 10, quando a Bíblia o chama de acusador de nossos irmãos. Pense bem nessa palavra, acusador de nossos irmãos. Então, pessoas que já são irmãs e irmãos, ou seja, pessoas que são da família espiritual, mas que, por algum motivo ou outro, foram seduzidas, né, pelo inimigo, né? Foram seduzidas. E aí, quando você morde a isca, ele vem com acusação. Ele vem com impiedade de dizer, tá vendo?
Eu sabia. Tu é fraco mesmo. Você não é crente nada. Tá vendo? Você caiu direitinho. Né? E aí ele acusa os nossos irmãos. E ele acusa de duas formas. Né? Aqueles que mordem a isca, como eu falei, ele acusa pelos erros atuais e pelos erros passados. Né? Ele joga na mente dizendo: você não nasceu de novo nada, você não é crente nada. Tá vendo? Você está repetindo os mesmos pecados. Ele pisa, ele espezinha, ele diz: você ainda está sob o meu controle. Né? Ele usa dessas mentiras e desses sofismas na nossa mente, no nosso coração, para que a gente queira baixar a cabeça e dizer: é mesmo, eu sou falho, eu sou horrível mesmo, eu não tenho jeito. Ele vai deprimindo, oprimindo as pessoas com acusação. E mesmo aqueles que não mordem a sua isca, né, que caem, né, que não caem em uma tentação, ele fica jogando os pecados passados da nossa vida. Ele fica dizendo: você agora quer dar uma de santo? Pra cima de mim? Quer dar uma de santo? Né? Olha o que você fez lá. Olha quantas você pegou. Olha quantos você pegou. Olha isso, olha aquilo. Olha as barbaridades que você fez. Agora quer dar uma de santo? Ele fica colocando dúvidas na nossa vida sobre a realidade da salvação em Cristo Jesus, né? Da purificação da nossa vida, dos nossos pecados em Cristo Jesus. Esse é o acusador dos nossos irmãos. Ele acusa, não é só lá no céu, não. Ele acusa principalmente aqui dentro, ó, da mente, do coração da gente. Né? Ele nos acusa diante de Deus, mas lá ele perde argumento fácil. E ele acusa muito aqui dentro, da nossa mente e do nosso coração. De querer desmerecer a obra da cruz na nossa vida. De querer anular a obra da cruz na nossa vida. Então, essa é a segunda arma que ele usa. Né? E se a pessoa começa a concordar com ele, aí ele já vai puxando para uma outra, né, característica. Mas assim, quando a pessoa começa a concordar, a pessoa vai minando, vai sendo minada, suas forças vão sendo ali oprimidas, abaixadas, até que a pessoa concorde: eu não sirvo para nada, eu não tenho futuro, eu não tenho esperança, eu não tenho salvação. Sendo assim, é melhor... Aí sabe-se lá o quê, né? Melhor ter uma solução XYZ do que viver dessa forma. O diabo ele vai levando as pessoas gradualmente até chegar nesse ponto de desistirem de si mesmas, desistirem do projeto de Deus para suas vidas, desistirem do sopro de Deus que os trouxe à existência, né? O diabo quer nos levar a isso. Isso tudo revela o ódio profundo que o diabo tem pela raça humana, pelo ser humano. E a terceira arma espiritual. Então, como eu falei, recapitulando, primeiro ele seduz, depois ele acusa. E a terceira arma está lá no versículo 12, quando a Bíblia diz que ele desceu para a terra cheio de grande cólera. Cheio de grande cólera. Terceira arma está aqui. Primeiro ele seduz, depois ele acusa e por último ele mata. Ele mata. É o ódio. Satanás tem um ódio profundo pela minha e pela tua vida. Sabe por quê? Porque ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser igual a Deus. Ele se achava. Ele se achava. Sou querubim ungido, eu nasci no meio dos instrumentos, eu crio instrumentos para adoração a Deus, eu vivo no brilho das pedras de fogo. E quando ele começou a olhar para si mesmo e ver o brilho na sua vida, ele começou a achar que o brilho era dele e não do Deus eterno. E aí foi quando ele começou a cair, porque ele queria ser igual a Deus. Então para ele foi terrível quando Deus disse: façamos o homem
à nossa imagem e à nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre as aves do céu, os peixes do mar e tudo que se move sobre a terra. Quando Deus declarou essa intenção de nos criar, aí o bicho surtou. Aí o bicho surtou, porque feriu, botou o dedo na ferida. Ele que queria ser semelhante ao Altíssimo. Agora, pega um vaso de barro, sopra o sopro do Espírito. E isso aí, que vai ser semelhante, para ele foi muito, foi demais. Por isso ele tem um ódio consumado, um ódio visceral contra nós, contra a humanidade. A especialidade do diabo, pode ver, todo e qualquer pecado, toda e qualquer sedução, acusação, a especialidade dele é distorcer a imagem de Deus na vida do homem. Tudo é para distorcer a imagem de Deus na vida do homem. Se nasceu do sexo masculino, distorce para o sexo feminino ou qualquer outra orientação de gênero. Se nasceu mulher, distorce para ser um homem, para assumir uma identidade masculina. Se nasceu negro, coloca uma insatisfação. Se nasceu branco, a mesma coisa. Se anda em santidade, ele faz de tudo para denegrir a imagem. Ele oferece corpos, almas, riquezas, tudo para denegrir a imagem de Deus na vida do homem. Então, ele seduz, ele acusa e por fim ele mata. Quando as pessoas não têm mais serventia para ele, ele simplesmente descarta. Ele simplesmente joga no lixo. Porque ele tem um ódio consumado pelas nossas vidas. Mas eu dou graças a Deus, porque quanto mais o diabo nos odeia, mais o Senhor nos ama. Mais o amor de Deus é tremendo, poderoso. Poderoso para nos resgatar do mais profundo abismo, para nos salvar. Aleluia! Então, as armas do diabo, sedução, acusação e morte. Ele sempre vai querer denegrir a nossa vida. Não tenha dúvida, o diabo ele não vai perder a oportunidade de te matar, se ele puder. Então isso é para a gente ter temor mesmo. Nós não podemos vacilar, não podemos dar mole. Porque se a gente der mole, é um tiro só. É um tiro só. É a misericórdia do Senhor que tem que nos amparar e nos guardar. E a gente ter o compromisso de andar correto diante de Deus. Até aqui eu falei um pouco firme, um pouco assustador sobre tudo isso. Mas agora eu quero mostrar o outro lado. Eu quero declarar para mim, para você, para a igreja, para todos que nos ouvirem, que a vitória é nossa. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Aleluia! E aí, voltando para Apocalipse 12:11. Eu precisava contextualizar tudo isso dessa forma, porque essa é a real, meu irmão. Não vou aqui fazer de conta. Essa é a real. Então, agora vamos ver a real da nossa vitória. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Amém? Pela palavra do seu testemunho e porque não amaram suas vidas até a morte. Aleluia. Vamos meditar um pouquinho nisso. Primeiro, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, fundamental, primordial para a nossa vitória espiritual é o poder deste sangue cair sobre a nossa vida. Eu sei que todos vocês aqui já experimentaram o poder do sangue de Jesus sobre as suas vidas, no sentido de arrancar vocês das trevas, trazer para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus, e operar essa transformação interior poderosa que o Espírito Santo faz em nós. O sangue de Jesus já operou isso. Mas eu falo aqui de manter essa liberdade em Cristo Jesus através da gente se apropriar do poder deste sangue dia após dia,
Senhor, que hoje o sangue de Jesus caia sobre a minha vida, purificando a minha consciência de obras mortas, perdoando todos os meus pecados, me tornando novamente livre, novamente justificado em Ti, novamente apto para viver uma vida livre, em santidade, em autoridade diante de Deus e dos homens e do inferno. Em nome de Jesus. O sangue de Jesus diariamente lavando as nossas vidas, nos purificando e nos dando poder e autoridade para exercer a vida de discípulo no reino de Deus. O sangue do Cordeiro tem sim todo o poder para perdoar, cancelar pecados, para repreender Satanás e todo o inferno. O sangue do Cordeiro tem poder para nos capacitar para viver em novidade de vida. O sangue de Jesus não apenas cobre pecados, ele remove pecados. Então, os que são mais antigos aí como eu, já usaram liquid paper, né, para cobrir seus erros de escrita. O sangue de Jesus não é só liquid paper. O sangue de Jesus é borracha. Aquela borracha azul que apaga a caneta, né? É o sangue. É o sangue de Jesus que raspa aquilo ali, apaga. Não existe mais. Esse é o sangue de Jesus. Então, quando o diabo vier de gracinha pro teu lado, dizendo, você fez, você falou, você deixou de fazer, você isso, você aquilo, você bate o pé e diga, pode parar. Né? Como diria o Didi Mocó, pode parar. Né? Não tem gracinha pro meu lado não, porque o sangue de Jesus já apagou os meus pecados. Você não tem mais argumento de me acusar, porque o sangue de Jesus já cancelou toda a minha dívida. Aleluia! Glória a Deus! E essa é o plus do cristianismo, porque nenhuma outra religião apaga pecados, nenhuma outra fé, nenhuma outra crença apaga pecados. Mas no cristianismo a proposta é essa, apagar os pecados. Você não precisa morrer, reencarnar 200 vezes para apagar os seus pecados. Não, é agora. É pela graça, é pela fé, é pelo sangue de Jesus sobre a tua vida, sobre a minha vida. Nossos pecados já foram cancelados, aleluia, de uma vez por todas. Aleluia, essa é a boa nova do Evangelho. Aleluia. E assim o sangue de Jesus resolve o problema do pecado, esse problema que nos separa de Deus. E aí a gente pode ter a nossa autoridade e a nossa identidade restauradas, né? Sem o pecado, eu sou conectado de novo à videira que é Jesus, eu me torno filho de Deus. Essa é a nossa real identidade, sermos filhos e filhas de Deus. E aí quando eu sou conectado com a minha real identidade, aí eu vou viver o meu real propósito, né? Então, viver o propósito é decorrência de você ter a sua identidade firmada em Cristo Jesus. O sangue de Jesus tira o pecado, firma a tua identidade em Cristo, e aí você pode viver o propósito, a vontade soberana de Deus para a tua e para a minha vida. Aleluia! E o sangue de Cristo, ele repreende Satanás. Ele repreende Satanás. Aquele cachorro insistente que sempre quando você passa, ele corre atrás da tua canela, é o diabo. O sangue de Jesus é o grito que você dá para repreender esse cachorro sem vergonha que vem correndo atrás da tua canela, né? É o sangue de Jesus. E eu sou testemunha, o sangue de Jesus tem poder sim, tem poder mesmo. Não é história para boi dormir não, né? Eu não sou especialista em libertação, mas já lidei com alguns casos meio complicados. E é a simples menção com autoridade do sangue de Jesus bota o diabo para correr mesmo, né? Não por acaso, eu estou aqui na casa da minha mãe hoje, eu não estou em casa, estou aqui acompanhando ela. Eu me lembrei agora de um testemunho que a gente viveu aqui, nesse endereço, né? Os nossos antigos vizinhos, eles eram espíritas, né? Eram pai e mãe de santo. E, numa certa ocasião, eles viajaram e deixaram a chave da casa conosco, para que a gente pudesse alimentar os passarinhos e trocar, né, a gaiola dos passarinhos, etc.
E existia uma opressão muito grande nesse endereço aqui, no apartamento do lado. O que a gente fazia aqui em casa? A gente abria a porta da cozinha nossa, a porta da cozinha deles, pegava um toca, um gravador, né? Naquela época era fita cassete. A gente colocava um louvor na maior altura que dava e o louvor entrando. Enquanto o louvor entrava, a gente ia orando, clamando o sangue de Jesus em todo o tempo, limpando os passarinhos, dando água, dando comida. E a gente fez isso durante uma semana. Beleza. Na hora parecia que não acontecia nada. Tirando a opressão e a batalha espiritual que era real, palpável, né? Na hora você não via nada. Beleza. Depois eles voltaram de férias. Passou 3 meses. O primeiro se converteu, que era o filho mais velho, que era colocado como herdeiro do centro, e o futuro pai de santo se converteu. Passou mais algum tempo, um irmão foi convertendo, outro irmão foi convertendo, a irmã foi convertendo. No final das contas, todo mundo se converteu. Até o pai e a mãe deles se converteu. E eles viraram líderes depois, mudaram para a cidade ocidental, o centro virou igreja, né? O centro virou igreja, eles viraram missionários da igreja, né? E já partiram para a eternidade, mas partiram no Senhor. Então, eu estou dizendo aqui que o sangue de Jesus tem poder sim, e a gente como igreja, a gente tem que usar sim, com mais autoridade, com mais ênfase, porque as nossas batalhas serão vencidas pelo sangue do Cordeiro. Não temos outro remédio, outra alternativa. É usar a autoridade que já está sobre nós do sangue do Cordeiro, né? Eu sei, estou falando aqui com conhecimento de causa. A gente sabe das lutas uns dos outros. Mas eu digo também para aqueles que estão me ouvindo que eu não sei quais são as suas lutas, mas eu sei qual é a solução. É o sangue do Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo, sobre a tua vida, diariamente, né? Realizando milagres. Então, esse sangue precisa ser mais utilizado, acessado cada vez mais. A segunda arma para a vitória espiritual é a palavra do testemunho, né? Em outras versões diz que eles o venceram por causa do testemunho que deram. Então veja que o sangue de Jesus, ele não é um amuleto, né? Tipo assim, eu estou vivendo de qualquer jeito, mas eu estou clamando o sangue de Jesus. Então, sucesso. Não é isso não. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que usar o sangue de Jesus tem que estar respaldado por uma palavra de testemunho. Por um testemunho de vida que você dá, né? Então, não adianta nada não ter testemunho nenhum e usar o sangue de Jesus como se fosse um amuleto. Não é dessa forma, né? Eles venceram pelo testemunho. Viver em santidade impacta as trevas, sim. Repreende o inimigo, sim. Traz autoridade para a nossa vida, sim, né? Então, o testemunho é importante. Manter esse testemunho limpo. Manter a nossa proclamação, não só com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes, ações, reações, né? Limpo, né? Então, essa palavra do testemunho, essa prática de vida, ela anuncia essa identidade que nós temos em Cristo Jesus, né? Como Paulo diz lá em Efésios, rogo-vos que andeis de forma digna da vocação a que fostes chamados. Então, testemunho é isso, é andar de uma forma digna, não de uma forma indigna, né? Não adianta nada clamar o sangue de Jesus e andar barbarizando por aí. Não tem testemunho. Na leitura de Atos que nós acabamos de fazer esses dias, você vai lembrar, se você leu, da história de alguns judeus, 7 judeus, né, que repreendiam demônios e falavam: vocês estão repreendidos em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, né? Eles falavam isso. Aí o demônio virou para eles e falou assim: olha aqui, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem são vocês, hein?
E aí a Bíblia diz que esse endemoniado saltou sobre eles, deu uma surra boa, e eles saíram feridos e com as roupas rasgadas, envergonhados. Porque não adiantava clamar o nome de Jesus sem ter testemunho de vida. Então, o testemunho que nós damos, ele impacta as trevas, ele confere autoridade em nossa vida, né? E ele repreende o diabo. Nunca se esqueça que nós somos cartas vivas, como diz Paulo. Nós somos cartas vivas. Sem você falar nada, o mundo está te lendo. O mundo está vendo o que está escrito na tua vida, na tua cara, no teu coração, na tua atitude, né? Nós somos cartas vivas. Então, você está sendo lido continuamente pelas pessoas. Então, só fechando essa ideia de um testemunho, é um relacionamento correto com Deus. Um relacionamento correto com Deus, íntegro com Deus, né? Quando nós primamos por isso, quando nós perseguimos isso, isso gera poder e autoridade em nossa vida. O nosso correto relacionamento com Deus gera poder e autoridade. E aí o diabo é vencido nas nossas batalhas. Amém? E a terceira arma. Eles o venceram por não amarem suas vidas, mesmo em face da morte. Não amarem suas vidas, mesmo em face da morte. Se quiser definir isso numa palavra, a palavra é renúncia. Renúncia, né? Quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, ou seja, abrir mão da sua vida, por amor de mim e do Evangelho, vai salvá-la, né? Isso é renúncia. E a renúncia também confere autoridade, confere poder espiritual, para que você repreenda Satanás e os demônios da tua vida e da vida de quem te cerca, da vida de quem você tem autoridade sobre. Se você é pai, sobre seus filhos, né? Se você discipula, sobre os discípulos, né? Seja qual for a tua esfera de autoridade, né? Renúncia, ela confere autoridade sobre você e sobre quem está debaixo da tua cobertura, das tuas asas, né? Tal como Jesus, que renunciou às ofertas e tentações do diabo. O diabo veio, bandejinha de prata ali para ele, ó, pãozinho quentinho, de queijo recheado, né? E rejeitou. Ó, sobe aqui nesse monte, olha aqui que beleza, olha que mundo lindo, olha que mundo maravilhoso, olha quanta riqueza. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ou seja, as chaves que o diabo tinha pego lá no Jardim do Éden, que Adão e Eva deram de mão beijada para ele, o diabo estava dizendo, ó, tem um caminho fácil, né? Se você não quiser ir para a cruz, tudo bem, né? É muito sacrifício. Então tem um caminho fácil. Eu vou te dar tudo isso, esse domínio todo eu te dou. Mas você precisa me adorar, né? Não é fácil, não é simples, né? Então veja só. E aí eu questiono também qual o valor que nós, discípulos de Jesus, temos dado à adoração em nossa vida. Veja bem, o diabo, ele ofereceu o mundo inteiro, pense no mundo inteiro, em troca de alguns momentos e algumas palavras de adoração de Jesus a ele. Deu para sentir qual o valor da adoração? E por que nós desprezamos a adoração muitas vezes em nossa vida? Por que nós não mergulhamos na adoração muitas vezes em nossa vida? O diabo, como um hábil negociador, você acha que esse negócio seria desvantajoso para ele? Não seria. Então o diabo sabe o valor da adoração. Mas Deus sabe também, e por isso que ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, não amaram suas vidas, mesmo em face da morte, renúncia. Isso passa por adoração, né?
intensificar nossa vida de adoração, porque quando nós intensificamos nossa vida de adoração, nós discernimos o que o Senhor quer que a gente renuncie, o que o Senhor quer que a gente abra mão da nossa vida para nos apropriarmos da vida dele, né, cada vez mais. Amém? Então, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Quantos têm o sangue de Jesus sobre as suas vidas? Pode levantar as suas mãos e dizer: glória a Deus. O sangue de Jesus está sobre a minha vida. Amém? Você que está aí na sua casa, levanta as tuas mãos sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua família e declare o poder deste sangue precioso sobre os teus familiares aí em nome de Jesus, sobre a tua esposa, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios, sobre os teus bens, sobre a tua alma, teu corpo, teu espírito, que caia por terra agora em nome de Jesus todo o poder do maligno sobre as nossas vidas, que o poder deste sangue precioso desfaça toda a obra, toda a trama do inferno contra nós e nossas casas em nome de Jesus. E que o reino de Deus venha com poder, com graça, com autoridade, com unção sobre cada um de nós em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Então venceram pelo sangue do Cordeiro, venceram pela palavra do seu testemunho, né? Vamos orar mais uma vez. Levanta as tuas mãos aí e consagra a tua vida ao Senhor. Se o teu testemunho tem falhado em algum aspecto, peça perdão ao Senhor nesta hora e diga: Senhor, me enche do Espírito Santo, para que o meu testemunho seja restaurado. Ó Deus, eu não quero, Senhor, pensar uma coisa e fazer outra. Eu não quero crer numa coisa e falar outra e reagir de uma outra forma. Eu quero que as minhas atitudes, ó Pai, sejam condizentes com o que eu creio. Aleluia. Por isso vem, Senhor, restaura o meu testemunho, Senhor. Aleluia. Que flua, Senhor, tua palavra, flua, Senhor, tua graça, flua, Senhor, tua unção e tua autoridade através da minha vida. Que mesmo, Senhor, sem palavras, as pessoas possam ver Cristo em minha vida. Aleluia. Transbordando, fluindo. Aleluia. Realizando, Pai, a obra do teu reino. Em nome de Jesus. Restaura, Senhor, o testemunho, Senhor, de cada um de nós. Aleluia, com poder, com autoridade, e que assim o diabo bata em retirada e toda acusação cesse, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Aleluia, aleluia. Em terceiro lugar, por não amarem suas próprias vidas até a morte, né? Como eu falei, isso fala de renúncia, Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos renunciar àquilo, Senhor, que impede o teu agir, o teu fluir em nossas vidas. Espírito Santo, traz revelação, traz graça sobre nós, traz entendimento, Senhor, daquilo que precisamos abrir mão, Pai. Ó Deus, para que o teu reino cresça em nossas vidas. Nós queremos crescer, ó Pai. Oh, aleluia. Queremos que o teu reino, Senhor, cresça em nossa vida. Ó Deus, gerando frutos dentro e fora, Senhor, frutos do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, porque contra essas coisas não há lei, contra essas coisas ninguém pode, Senhor, contra essas coisas não há impedimento, e nós te pedimos que esse fruto cresça em nossas vidas. Pedimos também frutos para fora, Senhor, realizações, aleluia. O Senhor me fala de pessoas que estão como com os lábios costurados, envergonhados, intimidados de proclamar o Evangelho. Mas nesta hora o Senhor tira essa costura dos teus lábios e Ele toca nos teus lábios com brasa do altar. Aleluia! Para que você abra os teus lábios e proclame o Evangelho do Reino de Deus. Aleluia! Deus, e assim gerarão frutos, aleluia, espirituais, frutos de vida. Ó Deus, em nome de Jesus, aleluia! O Senhor me fala também que os teus lábios serão como uma porta de entrada para o reino de Deus. A partir do momento que você abrir os teus lábios, com a tua autoridade em Cristo restaurada, pessoas entrarão no reino a partir das palavras de graça que fluirão da tua boca, diz o Senhor. Aleluia! Por isso abre bem a tua boca e deixa o Senhor usar a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! E assim, Senhor, nós queremos renunciar a tudo aquilo que impede a tua obra em nossa vida. A tudo aquilo, Senhor, que
ó Deus, que frustra o teu propósito em nossa vida, nós queremos abrir mão, Senhor, nessa noite em nome de Jesus. E assim, Senhor, Satanás seja repreendido da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, de tudo que nos diz respeito. Que Satanás bata em retirada em nome de Jesus. E que o teu reino venha, Senhor. Tua justiça, tua paz, tua alegria sejam plenas em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Era isso que eu queria transmitir com alegria, com graça para os nossos irmãos. E que a gente realmente se posicione como filhos, como filhas, que a gente exerça a nossa autoridade do reino em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe cada um dos meus irmãos em nome de Jesus. Amém.